Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula e a nossa aula de hoje será de ciências. Então, vamos pegar o nosso livro de ciências e vamos utilizar a partir da página 6 até a página 11. E hoje vamos trabalhar sobre a localização no espaço e no tempo. Vocês sabem me dizer o que é essa localização no espaço e no tempo? Então, logo lá abaixo do livro de vocês, na página 6, tem uma perguntinha. Você sabe dizer o que são pontos cardeais e como podemos localizá-los? E o que a gente observa nessas imagens? A gente observa nessas imagens que são algum tipo de localização. Então, esses pontos, eles servem para nos orientar, para nos localizar no espaço. Então, a gente pode usar como localização, a gente pode usar a bússola, a gente pode usar a rosa dos ventos, o gnomo, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, que as pessoas usam mais utilizando a tecnologia. Então, tudo isso é uma maneira que podemos nos localizar no espaço e no tempo, certo? E o que são pontos cardeais e colaterais? Então, pontos cardeais são esses pontos que nos orientam no espaço terrestre. E vocês sabem que eles estão localizados, relacionados, né, à posição do Sol. Então, ele sempre se baseia na direção que o Sol nasce e que o Sol se põe. Então, quais são esses pontos cardeais? São norte, sul, leste e oeste. E eles são muito importantes porque eles nos ajudam a saber identificar, a nos localizar no tempo. Então, por isso que eles é muito importante, né? E uma forma que a gente pode estar observando que esses pontos são muito importantes, a gente pode usar o nosso próprio corpo para nos localizar, para descobrir quais são os pontos cardeais. Por exemplo, se a gente, igual na imagem abaixo aí do livro de vocês, se a gente abrir o nosso braço direito e o nosso braço esquerdo, o nosso braço direito, se a gente apontar ele em direção ao Sol, a gente vai saber que o ponto cardeal é o leste e o nosso braço direito, onde o Sol vai se pôr, a gente sabe que é o ponto cardeal oeste. Na nossa frente é o ponto cardeal norte e atrás, nas nossas costas, fica a direção do ponto cardeal sul. Então, isso vai nos facilitar para localização. E o que são os pontos colaterais? Os pontos colaterais são os pontos que ficam entre os pontos cardeais. Eles também são importantes na nossa localização. Também vai nos ajudar a nos orientar de maneira mais precisa. Então, eles vão ficar entre. Para a gente compreender melhor, vamos observar lá na próxima página quais são esses pontos colaterais. Quais são eles? É o Nordeste, o Sudeste, Sudoeste e o Noroeste. E eles sempre vão ficar entre os pontos cardeais. Então, baseado nessa explicação e no conhecimento que você já tem um pouquinho, vamos responder as atividades. Então, vocês podem observar essa rosa de vento que tem aí no livro de vocês para responder a atividade. Vocês vão completar o quadro indicando quais são os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vocês vão escrever todos os nomes dos pontos cardeais aqui no primeiro quadro e todos os nomes dos pontos colaterais aqui no segundo quadro. Aí na número 2, vai fazer a perguntinha: qual é o ponto colateral está entre os pontos cardeais oeste e norte? Então, vocês observam a roda de vento aí em cima e vai dizer qual é o ponto colateral que está entre o ponto cardeal oeste e norte. Na letra B, na número 3, qual ponto cardeal está entre os pontos colaterais nordeste e sudeste?
Aí inverteu, né? Agora está perguntando qual é o ponto cardeal que vocês vão observar, que está entre os pontos colaterais, Nordeste e Sudeste. Escreveu o nome dele aqui embaixo, certo? Depois que a gente respondeu e compreendemos um pouquinho sobre essa localização no espaço, né, e no tempo, a gente vai ver um pouquinho sobre a migração das aves. Vocês sabem por que que as aves migram? Por que será que elas migram, né? Então, muitas árvores, centenas de árvores migram, elas se deslocam de um lugar, de uma região para outra. Busca o quê? Temperaturas mais adequadas para sobreviver, né? Oferta de alimentos, melhores condições para se reproduzir. Então, por isso que as aves, elas migram. Então, migram buscando melhorias, né? Até de alimentação. Vai que um lugar estiver muito frio, vai para um lugar onde elas encontram mais alimento, né, que fica melhor para reproduzir ou cuidar dos seus filhotes. Então, todas essas aves que migram é em busca de melhorias. Então, há uns que se locomovem para a região mais próximas, né, outro para aquelas que mudam de um estado para o outro, né? E durante todo esse processo de migração, isso vai permitir que ela se oriente pela característica geográfica, né? Que são os rios, os lagos, as montanhas. Tudo isso é importante para esse fato de migração, certinho? Então, aqui embaixo a gente consegue observar algumas aves, né, que migram, que é o fuzelo, o narceja real. Todos esses pássaros são pássaros que migram. Aí vocês vão fazer a leitura novamente do texto para responder as perguntinhas na próxima página, certinho? Então, aqui na número 1, logo está perguntando, por que as aves migram? Vocês vão responder por que elas migram, né? Na número 2, como as aves que migram durante o dia e as aves que migram durante a noite se orientam? Como será que elas se orientam para migrar, né? De que maneira elas usam para, quando migram, para se orientar, né? Que durante o dia, o que eles usam como base? E à noite, né? Que já é escuro. Como que elas vão saber para onde estão indo, né? O que elas observam durante o céu e de dia, né? O que elas observam? Então, vocês vão estar escrevendo isso aí. Tudo isso que a tia está falando aqui com vocês vão encontrar na leitura do textinho, certinho? E a número 3, vocês observam que tem 4 espécies de árvores, né? Que essas árvores são migratórias, que são a andorinha, o falcão peregrino, o biguá e o maçarico. Então, vocês vão observar o nome dessas aves que estão aí para responder na próxima página, procurar no caça-palavra o nome desses pássaros, que é a andorinha, o falcão peregrino, o biguá e o maçarico. Depois, a número 4, vocês observam que o ninho ele está vazio. Você conhece alguma árvore migratória? Então, você vai escolher uma árvore migratória e fazer um desenho dessa árvore aqui no ninho. Vai desenhar essa árvore aqui no ninho, certinho? Qualquer dúvida, vocês podem consultar a professora. E a nossa aula finaliza por aqui. Até a próxima. Tchau!